Assim nos diz a palavra do Senhor. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, seja honra e glória para todos sempre. Amém. Levanta a tua mão direita o mais alto que você puder. Feche os seus olhos e oremos a Deus. Pai Todo-Poderoso, neste momento, Senhor, eu quero te louvar e te bendizer por tua santa palavra que acabou de ser lida aqui neste lugar. Senhor, que esta palavra poderosa possa produzir o resultado para o qual ela está sendo semeada. Que nenhum de nós, ó Pai, venhamos a ficar da mesma maneira depois de ouvirmos esta palavra, mas que o teu Espírito Santo haja, que o teu Espírito Santo opere, é o que eu te peço. Amém e graças a Deus. Podemos assentar, meus irmãos, em nome de Jesus. Meus irmãos, o tema da mensagem nesta noite é o principal pecador. Irmãos, como introdução a esta palavra, eu quero ler com vocês aqui também, só que em Romanos, capítulo 3, versículo 23. Romanos 3, 23 vai dizer assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Por favor, diga assim comigo: todos pecaram. Meus irmãos, esse conceito que está por toda a Bíblia é que todos pecaram. Então vamos definir pecado. Pecado é a desobediência a uma ordem de Deus. Isso é chamado de pecado. Deus, ele, lá em Gênesis capítulo 1, ele cria todas as coisas. Ele faz tudo. E aí, ele forma o homem do pó da terra. Depois da costela de Adão, ele forma Eva. E temos ali o primeiro casal. Está feito. Deus deu a seguinte norma: em todo este ambiente que você está, falando para Adão, ele disse: você pode comer de todos os frutos, pode comer das árvores do jardim, de tudo, porém, de uma você não pode comer, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Olha a visão, é simples, gente. Um mandamento, uma palavra: não comer um tipo de fruto só. Todos os outros eles tinham acesso a tudo, podiam fazer o que eles quisessem. Toda essa lista que nós temos aqui na Bíblia, tudo isso não tinha nem vindo ainda. Era só uma norma, uma regra. E o que é que aconteceu? A Bíblia diz que eles pecaram. O que é o pecado então? Eles foram lá e comeram do fruto que Deus disse que não era para comer. Com esta desobediência vieram as consequências. E nós sofremos as consequências até os dias de hoje do pecado de Adão. Toda doença, todo mal, tudo aquilo que é ruim para nós vivermos aqui neste mundo veio daquele pecado. Então, não teve saída, não teve jeito. Pecou, veio o pecado para o mundo e as consequências do pecado vieram juntas. Só que a humanidade, ela tomou um rumo terrível. Se você ler o livro de Gênesis, você vai ver. A humanidade começou a fazer coisas terríveis e Deus precisou exterminar os seres humanos, salvando apenas 8 pessoas.
E quando o Senhor salva essas 8 pessoas na arca de Noé, novamente a terra foi povoada. Depois multiplicaram-se as pessoas e novamente o homem voltou ao pecado de novo. Deus, ele passou a tratar de forma diferente. Ele passou a arrumar um jeito, mostrando para os homens como eles deveriam ter o perdão dos seus pecados. Como é que foi o estabelecimento de Deus para que uma pessoa tivesse o pecado dela perdoado? A pessoa era substituída no sacrifício de um animal. O que é o sacrifício? É a morte de um animal. No caso, o animal preferencial era uma ovelha, um cabritinho. Não podia ter mancha no cabritinho, tinha que ser branquinho. E aquele cabritinho, quando a pessoa chegava, colocava a mão na cabeça do cabrito. Por quê? É como se o cabritinho estivesse substituindo a pessoa. Eles entregavam para os sacerdotes que foram constituídos por Deus, e eles ofereciam, matavam aquele animal, como se mata no açougue, em todos os outros lugares, e ofereciam em sacrifício. Pronto, aquele era o perdão dos pecados. Então a Bíblia, ela vai mostrar ao longo do desenvolvimento que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, não há perdão do pecado. Não, remir é apagar, é comprar, é quitar a dívida. Essa que é a ideia, dívida quitada, tudo foi pago. Então, para que tivesse perdão dos pecados, como todos pecam, era feito dessa forma. Quando o Senhor Jesus veio, o João Batista, que evangelizava, ele disse assim, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, aqui está o segredo. Quando o Cordeiro de Deus, que é o próprio Senhor Jesus Cristo, foi oferecido na cruz do Calvário, ele disse, ninguém tira a minha vida de mim, eu mesmo a dou. Ele foi chamado de um sacrifício perfeito, porque a sua morte, o seu sangue, tem o poder de purificar os pecados de todos aqueles que nele creem. Porém, meus irmãos, é necessário entender que como desde o pecado de comer o fruto proibido por Deus, até o pecado do adultério, da mentira, do furto, do roubo, do engano, da corrupção, todos os pecados, eles são punidos com a morte. Porque a Bíblia diz que o preço que o pecado cobra é a morte. É por isso que o nosso corpo, a cada dia, ele está se aproximando da passagem deste mundo. Por quê? Este é o preço do pecado, de Adão até os dias de hoje. Porque Deus falou, no dia em que comerdes deste fruto, certamente morrereis. E foi o que aconteceu com Adão e vem acontecendo com toda a humanidade. Aqui, meus irmãos, nós entendemos que para chegar a ter o perdão dos pecados, é necessário, primeiro, ter a consciência de pecado. Então, esse resumo que eu fiz para vocês, é para vocês entenderem como que a remissão de pecados chegou. Mas uma pessoa, ela só pode receber a remissão dos pecados pela fé, não é pelo mérito. E é isso que eu quero mostrar aqui para vocês. Então, até hoje, a desobediência a Deus existe. E todos os homens são desobedientes a Deus, sem exceção. Porque nós estamos vivendo numa natureza pecaminosa. Mas, através da fé em nosso Senhor Jesus Cristo, nós vamos ter por completo a remissão dos pecados e a vida eterna. Mas nós temos que ter consciência de que nós somos pecadores. Nós não somos pessoas merecedoras, mas é o Senhor que, através da sua graça, do seu favor, que nos alcançou. É assim que nós devemos raciocinar. E dentro deste raciocínio, eu quero mostrar agora para vocês o que Deus realiza em nós, o que Deus faz em nós. Evangelho de João, capítulo 16. João, capítulo 16, versículo
7 em diante. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviá-vo-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai, e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Esta obra, irmão, de convencimento de que assim, ó, você está errado, você está errada, não é do pastor. O você está errado, o você está errada diante de Deus, ou você está em pecado, você está em desobediência a Deus, não é nosso, porque nós somos apenas a voz, mas o convencimento é feito pelo Espírito Santo de Deus. Toda pessoa que acha que ela é pecadora, é sinal que ela tem o Espírito Santo de Deus. Porque o homem por si só, ele não consegue ver o erro. Eu sozinho não consigo ver os meus erros. Você sozinho não consegue ver os seus erros. Você sozinho não consegue ver. Mas quando você ouve a palavra, e o Espírito Santo trabalha na sua vida, aí você começa a enxergar os seus erros, a ter vergonha dos seus erros, e a dizer, por que eu fui fazer isso? Eu não devia ter feito isso, eu não deveria ter agido desta forma, desta maneira, e eu não quero mais continuar vivendo no erro, eu quero um conserto. Quem operou para que o homem chegasse nessa conclusão foi o Espírito Santo de Deus. Então, irmãos, muitas vezes as pessoas acham que um pastor pode resolver o problema do pecado. Não pode. Às vezes nós achamos que os líderes podem resolver o problema do pecado. Não. O problema do pecado só se resolve através do sangue de Jesus. Através do arrependimento ministrado pelo Espírito Santo e da completa transformação de vida. O Espírito de Deus, ele está agindo na minha vida agora. O Espírito Santo está agindo na tua vida agora. Como? Te mostrando onde você está errando, onde você está falhando, onde você está fazendo algo que desagrada a Deus. Isso não é porque eu estou pregando essa mensagem, é porque Ele já trabalha na sua vida e na minha vida desde a eternidade. Então não é algo, não é novidade para nós. Porém, nós vivemos um tempo de acomodação, porque para muitas pessoas o pecado se torna cômodo. É melhor a pessoa permanecer no erro do que querer mudar, porque ela diz assim, mas eu já estou nisso há tanto tempo, nunca aconteceu nada de ruim comigo, então eu vou continuar. Porque a pessoa, ela vai lutando, ela não quer deixar o pecado, porque o pecado vira um vício na vida da pessoa, e ela gosta daquilo, ela tem uma boa sensação, então ela quer permanecer. Só que a palavra de Deus, ela vai lá, ministrada pelo Espírito Santo através de alguém, e vai tocando na nossa mente, e vai falando, não é para continuar no erro, é preciso consertar o erro e seguir o caminho da retidão. Esta é a palavra de Deus. Então esta palavra, ela não vai nos deixar, porque quando o Espírito Santo tem uma obra para fazer, ele não para, ele trabalha 24 horas por dia ministrando a sua mente, ao seu intelecto, fazendo você ter entendimento de que este caminho não é o caminho de Deus, esta estrada não é a estrada que leva para o céu, mas é o caminho que leva para o inferno, porque o salário do pecado é a morte, e ele vai ser pago no inferno, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, irmãos, o chamado de Deus é abrace a vida. Abrace a vida. Mas dentro deste contexto que vocês viram, nós não vamos ter poder de mudar a vida de outra pessoa, mas o Espírito Santo tem o poder. Então nós estamos hoje colocando nas mãos de Deus todos os pecadores, pedindo, Senhor, opera a obra do Teu Espírito Santo, que é a obra do arrependimento, da transformação e da mudança de vida, da mudança de direção. Irmãos,
esta consciência de pecado nos leva a 1 João 1:8 em diante, que diz assim, ó: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Porque todos aqueles que afirmam que não são pecadores, que vivem uma vida completamente do jeito que eles querem, eles negam a existência da palavra de Deus, eles negam a existência da revelação, eles negam tudo que a Bíblia diz. Então estas pessoas vivem por si. Então elas não têm a palavra de Deus nelas, elas não têm o Espírito Santo nelas, então elas vivem a vida do jeito que elas acham melhor, do jeito que elas querem. Agora veja, se eu me reconheço como filho de Deus, eu entendo que eu não estou fazendo 100% da vontade do meu Pai, porque existe algum pecado em mim, existe algum pecado em alguém ao meu redor. Eu consigo perceber, eu consigo enxergar, eu consigo entender o que é certo e o que é errado dentro de mim. Só que perfeição eu tenho? Não. Perfeição as pessoas que estão ao meu redor têm? Não. Então como que eu faço para viver a minha vida diante de Deus? Aqui, irmãos, está o segredo para você trilhar toda a sua vida na presença de Deus, que foi o nosso texto principal. Olha como que o apóstolo diz: esta palavra é fiel e digna de toda aceitação. Jesus Cristo, ele veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Se eu entendo que eu sou o principal pecador, então já está tudo resolvido, porque é a ministração do Espírito Santo. Eu sou o pior dos pecadores, eu sou aquele que eu não mereço de jeito nenhum estar com Cristo, de jeito nenhum entrar no reino de Deus. Então para mim, esta graça poderosa que me alcançou é tudo que eu preciso para a minha vida. Eu não sou o melhor filho, não, eu sou o pior. Eu não sou o melhor marido, não, eu sou o pior. Eu não sou o melhor pastor, não, eu sou o pior. Por quê? Porque eu sei que eu sou o principal dos pecadores. Em mim não vai haver nenhum orgulho, em mim não vai haver nenhuma altivez, em mim não vai haver nenhuma sensação de que eu mereço mais, eu preciso de mais. Não, eu vou entender o seguinte: tudo que eu tenho já é muito mais do que eu merecia, porque esta graça me alcançou. Esta humildade só pode vir da ministração do Espírito Santo. Porque quando eu olho para outra pessoa e falo: ah, graças a Deus que eu não sou igual a ela, Deus me livre de ser igual, para ser crente assim, é melhor não ser pronto, eu já estou em outro papel. Ora, o pecado no meu corpo, na minha cabeça, entrou em mim. Por quê? Porque eu já passei o seguinte: eu não faço o que essa mulher faz, eu não faço o que esse homem faz. Aí você vai para a parábola que Jesus disse, que 2 homens subiram ao templo para orar. Um deles era um publicano, um cobrador de impostos, e ele chegou no templo, ele não conseguia nem ficar em pé, ele se prostrou, ele se ajoelhou, e ele batia no peito dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim, porque sou pecador. Senhor, tem misericórdia de mim, porque sou pecador. Do outro lado estava o fariseu orando, e ele dizia: Pai, Deus Todo-Poderoso, graças te dou, porque eu não sou igual a este publicano. Eu sou muito melhor do que ele. Olha, eu faço tudo certinho, graças ao Senhor. Eu não sou igual a esse aí. Então a oração dele foi se gabar de ser bom, se gabar de obedecer, se gabar de ser melhor. Agora, o que o Senhor está nos mostrando? Quem se exalta a si mesmo será humilhado, mas aquele que se humilha diante da presença de Deus, o Senhor
o exaltará. O Pai, o Deus Todo-Poderoso, o colocará de pé. A questão aqui, irmãos, é saber se eu aceitei a religião ou se eu entendi que eu não presto e que o Senhor me salvou. Esta é a questão. Ou se eu acho que eu sou melhor do que os outros. Porque aqui, irmãos, o segredo para você permanecer na presença de Deus está aqui. Se você olhar para o apóstolo Paulo, escreveu a maior parte do Novo Testamento. O apóstolo Paulo é a referência do cristianismo. Historiadores fora das instituições cristãs dizem que quem inventou o cristianismo foi Paulo. Paulo, ele é tido como uma das pessoas que mais transformou a história da humanidade. Ele levou o evangelho para lugares muito distantes de Jerusalém. Ele fez o evangelho andar. Ele fez a palavra de Deus andar. Ele fez a palavra de Deus ser divulgada. Ele pode ser considerado um dos maiores de todos os tempos, porque ele mesmo fala que ele chegou aí ao terceiro céu. Ele teve visões poderosas de Deus. Ele viu o Senhor Jesus. Ele foi ministrado pelo Senhor Jesus nos 3 anos e meio que ele ficou na Arábia, isolado lá no deserto. Ele recebeu, ele disse: o evangelho que eu vos prego, eu não recebi de homem algum, mas eu recebi do próprio Senhor Jesus. Então Jesus, ele chegava para Paulo e falava: Paulo, deixa eu te contar como é que eu servi a Santa Ceia. O apóstolo Paulo, ele não ouviu de Pedro como ministrar a Santa Ceia. Ele disse: o que eu recebi. E ele disse: eu não recebi de homem, eu recebi do próprio Jesus. Foi Jesus que mostrou para ele, contou para ele como é que era. Como é que foi? Ele falou: e tendo dado graças, tudo que o apóstolo ditou para ser escrito foi ministrado por Jesus. Esse homem que nós não temos o mínimo dele, falou: eu sou o principal dos pecadores. Imagine eu. Se ele era o principal, imagine eu. Então, irmãos, o que nós temos que entender? Nós somos imperfeitos, no meio de um povo imperfeito. Nós estamos aqui no meio do pecado em todos os sentidos. Tem pecado em todo lugar que você olhar. Mas, olha o que aconteceu. Ele disse: por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Quando alguém olhava e falava: se Paulo mudou, eu também posso mudar. Quando alguém olha para você e fala: se você mudou, eu também posso mudar. Se Jesus transformou a sua vida, Ele também pode transformar a minha. Então, irmãos, essa humildade de se manter como principal dos pecadores, ela nos leva muito longe na presença de Deus. Agora, se em algum momento nós acharmos que nós somos bons, que nós somos melhores, nós vamos estar distantes da realidade, porque a todo momento, você sabe por que você consegue enxergar a falha? Porque o Espírito Santo está em você. Sabe por que você consegue ver o erro? Porque o Espírito Santo está em você. Mas você não pode achar que o erro do seu irmão é maior do que o seu. Não, o seu é muito maior do que o dele. Então tenha misericórdia, ajude a levantar aquele que está caído, e o nome do Senhor vai ser glorificado. A visão do ministério é essa, igreja. Nós somos os principais pecadores. É por isso, meus irmãos, que no nosso meio tem tanta denúncia de pecado. É por isso que o pecado incomoda. Mas se está incomodando, irmão, é porque o Espírito de Deus está ministrando. O dia que a gente parar de falar de pecado, de erro, é porque já não é mais o Espírito Santo que está ministrando. Já é um outro tipo de espírito de permissividade, e que diz que tudo está certo. Não, nem tudo está certo. Agora preste atenção. Quando o Espírito de Deus ministra e você se vê como o principal pecador, então você sabe que você está salvo.
Você sabe que você está na presença de Deus. Quando você consegue diagnosticar pecados no seu ambiente e você olha para os pecadores e diz: olha, o pecado do fulano, olha, é um pecado terrível, mas nem se compara com o meu. Senhor, muito obrigado por tua misericórdia da minha vida. Agora eu te peço, alcança com a tua misericórdia o fulano, a fulana, para que essa misericórdia abrace eles, para que essa graça abrace eles, eles se arrependam dos pecados e venham para a tua presença. Entende? Este é o Espírito que nos faz permanecer. Este é o Espírito que vai nos levar até o céu. Não é um espírito de soberba, mas de humildade. Um espírito que nos revela que nós não podemos ser soberbos. Se o apóstolo Paulo não foi, porque nós seremos? Hoje, meus irmãos, com esta consciência do que é certo e do que é errado, que nós temos, ministrada pelo Espírito Santo, é que nós vivemos a nossa vida cristã todos os dias, como o principal dos pecadores. E assim que nós vamos permanecer. A gente vê muito erro, muita coisa, mas por quê? Nós temos o Espírito Santo. Agora, quando nós vemos o erro, tratamos, falamos, é para quê? Para que aquela pessoa mude, para que aquela pessoa seja transformada, para que aquela pessoa alcance o Senhor. E pode ter certeza, irmãos, muitas pessoas serão restauradas através desta ministração que o Senhor vai te usar, desde que você se ache mais pecador do que os outros. É só assim que você consegue pregar o Evangelho. É só assim que você consegue levar a palavra. As pessoas vêm até nós, não é porque nós somos bons, irmãos, é porque elas falam assim: se Deus fez isso na sua vida, eu quero que Ele também faça na minha. O que o Senhor está mostrando para o mundo lá fora é a transformação que Ele realizou nas nossas vidas. O que o Senhor está mostrando para o mundo lá fora é a obra poderosa dEle por nós, porque Ele nos salvou, Ele nos redimiu, Ele nos trouxe para o seu aprisco, Ele nos trouxe para a sua presença. Isso por sua graça, por sua misericórdia, pelo seu favor. Irmãos, nós não temos mérito nisso. Não é porque nós fizemos alguma coisa, não. É porque Ele fez tudo. E do jeito que Ele fez tudo por nós, Ele fará tudo pelas outras pessoas. Irmão, se o pecador olhar nos seus olhos e te ver com humildade, ele vai querer entender o que aconteceu na sua vida. Mas se o pecador olhar para você e te ver soberbo, e te ver altivo, como se você fosse melhor do que ele vai abaixar a cabeça e ele vai ir embora. Isso não quer dizer que não vai ter confronto de pecado, que não vai ter confronto de certo e errado. O que eu quero dizer é que você vai estar falando com as pessoas sobre os erros, sobre os problemas, mas não dizendo assim: olha, eu sou melhor do que você, mas dizendo: eu sou tão pecador quanto você. Mas se você se arrepender, o Senhor Jesus te dá força para abandonar o pecado. Esse é o Evangelho. É isso que muda a sua vida e que muda a vida das pessoas ao seu redor. Porque você vai mostrar que não foi você sozinho, foi você ministrado pelo Espírito Santo. Não vai ser aquela pessoa sozinha, não. Vai ser ela ministrada pelo Espírito Santo. E você é só um canal de Deus. Eu sou só um canal de Deus, para que aquela pessoa se fortaleça, fique de pé e caminhe na presença do Senhor, na presença de Deus. Nós, irmãos, vamos ser usados por Deus para fazer estas ministrações. Mas nunca, quando você estiver diante de um pecador, se ache melhor do que ele. Não, não. Se ache o pior, o mais pecador de todos, e que o Senhor te deu a graça de estar ali para levar o seu Evangelho. Por favor, coloque as duas mãos na altura do seu coração. Feche os seus olhos e oremos.